Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. Sejam todos bem-vindos. Nosso tema, Brasil populista. Olha, vai dar pano pra manga. Vamos pegar ali o governo Getúlio Vargas e até a polêmica morte dele. A famosa frase, só saio do catete morto. Sejam todos bem-vindos. Embarque nessa, vamos junto. Olha, vamos pegar um conceito primeiro de populismo, né? Alguns livros colocam até o general Dutra, que é o governo de 46 e 50, 51 como também um governo, não concordo, não vejo ele com o governo do Dutra de 46 e 51 como um governo populista, e eu coloco mais a figura do Getúlio Vargas, até porque ele foi até senador nesse período. Quando ele saiu de 45, ele volta para a política, ele continua na política, mas é sempre como se fosse uma sombra dele mesmo, né? Aquela imagem muito poderosa do Getúlio Vargas. Tanto que ele coloca em prática toda a sua força de 15 anos que ele ficou no poder no Brasil, de 1930 até 1945. Né? Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, começou uma pressão para que ele saísse do governo e renunciasse, ou mesmo saísse, enfim, né? Por causa como que você, que está 15 anos no poder, derruba a justificativa mundial que nós temos que derrubar um governo ditatorial, autoritário, centralizador, como a do Hitler, como a da Alemanha nazista, e nós vamos deixar aqui um exemplo. Ficou uma pressão internacional para que Getúlio Vargas realmente renunciasse. Teve uma tentativa ali de um movimento para que Getúlio continuasse, chamado movimento queremismo, de queremismo, mas não emplacou, não. Até que o Getúlio mesmo percebeu, vamos dar uma descansada aí, mas não descansou muito não, continuou na política. Em 50, 51 ele sai candidato, e com o próprio partido que ele mesmo criou, o PTB, enfim, o Partido Trabalhista Brasileiro, mostrou a força avassaladora, né, das eleições, né, e ele coloca em prática mesmo a imagem que nós temos de Getúlio Vargas nacionalista. Né? Então vamos lá, primeiramente, conceito de populismo. Então usamos esse termo como um conjunto de práticas associadas a políticos da América Latina, sobretudo no século XX, no caso do Brasil, utilizamos mais esse termo para os governos de 30 até 64. Não é um único país com governo populista. Aqui está um exemplo, o peronismo. Juan Perón, na Argentina, é um dos grandes símbolos do populismo na América Latina. O Brasil populista, né, o termo populismo, inclusive, com que o período de 46 e 64 ficasse conhecido como República Populista, de acordo com a definição clássica, nós colocaríamos Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Então são esses os governos que nós consideramos como governos do Brasil populista, ou o período populista do governo, ok? Bom, então, falei para vocês aqui, o segundo, é o único governo que Getúlio Vargas, como presidente, ganhou a eleição. Em 30, ele, através de um golpe militar, eles tomam o poder, eles não ganharam eleições, ele e João Pessoa, na verdade, derrubaram a política café com leite, traz uma aliança junto com o exército, junto com os setores descontentes contra o Estado oligárquico. E de 30 até 45, Getúlio Vargas se manteve no poder sem nenhum tipo de eleição. Né? Então isso deixa bem claro como que ele se manteve, sem nem por isso deixa de ter um apoio popular, porque também você, mesmo não tendo eleição, mas permanecer 15 anos no poder, significa que você tem apoio, né, da população, pelo menos a maioria. Ou que se utiliza também de outros meios, né? Seja na brutalidade, no autoritarismo, enfim, de vários tipos de meios. Em 51, democraticamente, Getúlio Vargas ganhou a eleição. É empossado na presidência, esse governo teve como grande marca a permanência da crise política, uma tensão social causada pela essa crise política. Em razão da grande pressão exercida por Getúlio Vargas, ele comete suicídio em agosto de 1954. E aí? Novos partidos políticos foram formados em uma eleição presidencial, foi organizada ainda em 45. Então, tem o governo general Gaspar Dutra, de 46 até 51, e Getúlio Vargas, inclusive, ele se manteve na política, né? Ele era senador do Rio Grande do Sul, o Roberto comentou sobre isso para vocês. Vargas concorreu à presidência, esmagadora, né? Ganhou ali
com a campanha de bem-estar social, ampliar os benefícios para os trabalhadores, toda aquela ideia, né? Priorizar a industrialização, o desenvolvimento econômico do Brasil. Bom, olha lá, venceu uma larga vantagem seus adversários, obteve 48% dos votos, com isso garantiu dessa vez, de maneira democrática, pela primeira vez como presidente, né, seu retorno à presidência. Desfile em carro aberto pelas ruas de Vitória, Espírito Santo, em 1951, o famoso Rolls Royce, que até hoje, né, utilizam para o dia do, enfim, né, que é enfaixado, né, o presidente, né, do Brasil. Fotografia aqui, ele está nas ruas de Vitória, Espírito Santo. Getúlio Vargas implantou uma política chamada nacionalismo econômico. Bom, aí eu curto um pouco esse conteúdo. Puxa, né, sou mestre na área de história da tecnologia, mas eu precisei focar na década de 50, 60 e 70, né? Peguei a transição do Getúlio Vargas até os governos militares para entender a história da educação do Brasil. E foquei muito também na parte da economia para entender essa famosa transição da economia nacionalista, liberal, pequena que eles falam, para essa internacionalização. Getúlio Vargas é o grande nome dessa economia nacional no Brasil. Desde que ele chegou ao poder em 1930, ele coloca em prática, né, um sistema capitalista chamado nacionalismo, pequeno nacionalismo, nacionalismo liberal, enfim, sistema nacionalismo liberal feito de milhares de empresas, mas de pequenas empresas de brasileiros. Era uma economia brasileira, com forte poder estatal, não por acaso que ele vai criar a proposta do o petróleo é nosso, a Petrobras foi criada, né? A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, também era uma empresa estatal. Né? Tinha uma empresa, poxa vida, eu acabei esquecendo até o nome, que fazia motores e caminhões, né? No Brasil, uma empresa estatal que fabricava esses motores para aviões e também para, enfim, para caminhões. E era uma marca brasileira estatal e marcou muito, e foi criado, né? Depois a Alfa Romeo comprou, depois passou para a Fiat, né? Empresa italiana, que acabaram depois sendo, ela foi privatizada, enfim, vendida. São empresas estatais, principalmente a Petrobras, né? Empresas de um movimento de o petróleo é nosso, estatização. O Getúlio Vargas expulsa as empresas multinacionais do Brasil e começa uma divisão na política mesmo, quem era a favor desse nacionalismo e quem era contra, que acreditava que a internacionalização ia desenvolver mais o Brasil, trazer mais emprego, e o que o Getúlio Vargas está propondo que não, que o sistema nacionalista, o capitalismo nacional, o nacionalismo, o desenvolvimento voltado para a economia, para pequenos e médios empresários brasileiros, um desenvolvimento atrasa um pouco a tecnologia, porque essas empresas multinacionais trazem novas tecnologias, isso é verdade, né? Tem uns prós e contras, a discussão vai longe. Seja como for, o Getúlio Vargas representa essa simbologia. Não é a nossa aula de hoje, mas quando que acaba isso, professor? Somente em 1956, com Juscelino Kubitschek. É rapidinho, só para vocês entenderem. Ele que traz a internacionalização. Até os carros no Getúlio Vargas eram construídos no Brasil, principalmente os carros, enfim, a Gurgel era uma marca, a Puma era uma marca brasileira, até a industrialização de carros eram feitas no Brasil, enfim, a fabricação de carros. Tem uma foto bem famosa do JK, ele está numa linha de produção de Fuscas, e essa foto representa bem o que o JK fez a partir do seu governo de 56, 61, né? Ele prometia desenvolver o mundo, assim, o Brasil, né, desculpe, 50 anos em 5, que era o lema dele, e para isso ele abre a economia brasileira para a internacionalização, né? Vem grandes empresas internacionais, e inclusive a Volkswagen começa a produzir os primeiros Fuscas em 56 no Brasil. Então não tem Fusca antes de 56 no Brasil, são Fuscas. Se tiver, é importado, só para vocês entenderem.
né, que não tinha fabricação de grandes emblemas. Daí vem Chevrolet, enfim, vem a Ford, né, em outras empresas para o Brasil, tudo bem? Comentei aqui sobre a Eletrobras, Petrobras também, fundada todo nesse clima de mobilização nacional. Bom, a situação de 54 começa a complicar, Vargas começa a enfrentar graves problemas na economia, tem essa questão, e começa também oposições, inclusive do Exército, o próprio Exército que tanto apoiou o Getúlio Vargas, né, chamado Manifesto dos Coronéis, uma lista com os coronéis que pediam a cabeça, né, assinada por 82 coronéis, olha, é muito. Outro sinal da situação crítica. Bom, aconteceu o atentado à Rua Toneleiro, que eu acho que foi aquele barril de pólvora para estourar a situação do Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda era um jornalista, né, do Rio de Janeiro, ele tinha um jornal pequeno, local, também teve uma carreira política depois, deputado, tudo, né? Enfim, ele era um grande opositor, criticava duramente o Getúlio Vargas e teve um atentado que acabou, inclusive, o Carlos Lacerda levando um tiro no pé. O guarda-costa do Carlos Lacerda era um soldado, um capitão, enfim, não lembro muito bem a sua patente, acabou falecendo nesse atentado. E para piorar a situação, foi acusado pessoas de dentro da guarda pessoal, dentro do palácio do Getúlio Vargas. Ficou comprovado que Getúlio Vargas realmente não tinha nenhum envolvimento, mas que alguns membros da família de Getúlio Vargas poderia ter feito esse pedido para, enfim, queima de arquivo, queima esse cara aí que tá enchendo o saco, não para. Diz, inclusive, que nem o tiro no pé tenha sido real, que o Carlos Lacerda pode ter depois um 22 e acertado o pé para fazer todo aquele estardalhaço, aquela famosa foto, não sei se eu trouxe para vocês aqui, não trouxe, que ele está sendo carregado, com o pé todo engessado, né? O tiro é no pé, mas é a perna inteira engessada, a perna inteira. Ele fez tudo que precisava, né? Aí malharam Getúlio Vargas, queriam porque queriam, e ele chegou, né? Chamou o exército lá no palácio, reuniu na mesa, disse, olha, vocês querem que eu saia? Tudo bem. Saibam que eu só saio do palácio morto. É uma frase muito famosa, dias antes dele cometer o suicídio dentro do palácio, né, do Catete, quando ele falou que só sairia morto. Que é isso que vocês estão lendo aqui agora. Outro sinal da crítica foi o Manifesto Coronéis, o professor Roberto já comentou para vocês. Em 23 de agosto, Café Filho, que era o vice, também rompeu. Isso vai isolando Getúlio Vargas mais ainda. 24, tinha que ser em agosto, né? 24 de agosto, cumpriu o prometido. Em seu quarto, dentro do Palácio do Catete, Vargas comete suicídio atirando no próprio coração, mas deixou uma carta. Mas ele também é danado, ele sabia o que ele estava fazendo. Deixou uma carta, colocou a culpa nas forças ocultas que estão ameaçando o poder da soberania nacional. Faltou falar que, né, que era os Estados Unidos, como diz o outro, né, culpando todo mundo. Culpou essas forças malignas, internas e externas, falou que ele era uma espécie de um cordeiro, que ele estava dando a vida pelo povo brasileiro. Ou seja, ele mexeu com o povo. Meu amigo, no outro dia, população extremamente comovida, o caixão, eu não estou inventando não, pode botar no YouTube, caixão do Getúlio Vargas, junto com a multidão. Precisaram de uns 2, 3 dias para conseguir recuperar o caixão para terminar o traslado até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, não tinha ainda Brasília, né? Até chegar no Rio Grande do Sul, onde ele foi sepultado dentro enfim, no cemitério da família, né? E a população desesperada pegaram o Carlos Lacerda, ele teve que sumir o prédio do jornal, arrebentaram de ponta a ponta, pedrejaram, pessoas saindo desesperadas nas ruas, choravam, sabe? São cenas assim que você vê em documentários no YouTube, né? Pessoas assim com a imagem do Getúlio Vargas, né? As pessoas mais humildes, trabalhadoras, chorando, mataram meu pai, porque a imagem do Getúlio Vargas, e isso que é o populismo, né? Mataram meu pai. Quem é o pai? É o pai dos pobres. É essa imagem que ele construiu, a representação de Getúlio Vargas. Pô, ele é um cordeiro, ele morreu por mim. A população ficou, no veneno nas ruas. Esse é o conceito de populismo no Brasil. Isso é política, meus amigos. Morrer dentro do palácio do governo. Fechamos aí?
Tem mais aula ainda? Sobre populismo? Opa, preparem! Vai ter essa aula aqui, JK, Jânio Quadros, o Homem da Vassoura. Vai, vassoura. Eu não prometo, eu não vou cantar essa música, prometo. Até a próxima aula. Foco no estudo, galerinha. Força, fé no coração. Valeu!